Olá, tudo bem? O meu nome é Silvano Dias, sou criador e organizador desse curso chamado Filosofia e Vida. Como o próprio nome dessa unidade sugere, eu vou fazer então uma breve apresentação partindo da minha trajetória de vida e em seguida farei a apresentação do curso Filosofia e Vida. Apresentarei a estrutura desse curso para vocês. Partindo da minha trajetória de vida, eu sou mestre em educação pela Universidade Federal de Uberlândia, sou também especialista em História da Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia e especialista em Filosofia Clínica pelo Instituto Mineiro de Filosofia e graduado em Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano. Neste momento da minha vida, estou aprofundando meus estudos no doutorado em Filosofia, mais especificamente na Filosofia da Tecnologia. O que significa isso? Eu estou pesquisando o conceito de filosofia da tecnologia no filósofo brasileiro chamado Álvaro Vieira Pinto. Então, academicamente, essa é a minha história, minha trajetória de vida enquanto formação. No entanto, essa é um conjunto de formação teórica. O outro conjunto de que forma a minha vida são as minhas práticas e as minhas reflexões filosóficas. Enquanto práticas profissionais, eu sou professor de filosofia e nesse momento eu estou realizando a pesquisa no doutorado em filosofia, como eu já havia dito, e lecionei em universidades públicas e particulares. E também lecionei no ensino médio. Então, no ensino médio, eu trabalhei nas redes públicas durante um bom tempo, aproximadamente 9 anos, e trabalhei uns 20 anos nas universidades públicas e privadas. Então, enquanto trajetória de vida, eu tenho essa trajetória também de experiência profissional que me ajudou a formar, tentando unir aí a perspectiva da teoria filosófica com a prática. A prática educacional me levou muito a refletir também sobre o modo de fazer filosofia, do modo de pensar a filosofia. Além dessas perspectivas, eu desenvolvi pesquisas nas universidades por onde eu passei, e essas pesquisas me levaram, por exemplo, a ter influências diversas, principalmente na modernidade. Na modernidade fui influenciado pelas filosofias de Montaigne, Michel de Montaigne, um filósofo francês. Então, a filosofia francesa que mais teve a influência do meu modo de pensar filosoficamente há um determinado tempo atrás, como hoje ainda. Sou influenciado ainda por essas correntes filosóficas francesas. Além de Montaigne, o Descartes, o filósofo Descartes, René Descartes, na modernidade. E na contemporaneidade, também tive a influência muito forte do pensamento do Sartre e de Merleau-Ponty, que são duas esferas de pensamento ali, numa perspectiva fenomenológica e existencialista. Então, essas duas correntes filosóficas, tanto na modernidade quanto na contemporaneidade, principalmente as filosofias francesas, me influenciaram significativamente. Além dessas correntes filosóficas, sem dúvida nenhuma, a psicanálise lacaniana tem uma influência muito grande no meu modo de pensar. Então veja que é um conjunto de influências que tem perpassado a minha experiência filosófica. Posto isso, dito sobre essa minha formação e essas minhas influências, agora eu quero apresentar para você a estrutura do nosso curso. O nosso curso está organizado a partir de 3 grandes módulos. O primeiro módulo é esse, que é essa introdução que eu estou apresentando para vocês da minha trajetória de vida e a estrutura do curso. E em cada unidade dessa está dividido em 3 unidades. A primeira unidade, eu articulei o pensamento do Nietzsche com o pensamento dos pré-socráticos, ou seja,
como que o Nietzsche via os pré-socráticos e como que o Nietzsche entendia a visão dos pré-socráticos como uma forma de filosofia de vida. Então, eu estou fazendo essa incursão para trazer esse conceito de filosofia de vida, dessa relação filosofia e vida, a partir do pensamento do Nietzsche. Não que o curso será totalmente direcionado para um pensar nietzschiano. Ao contrário, eu estou trazendo o conceito, né, que Nietzsche desenvolve de filosofia nos pré-socráticos. Haja visto que Nietzsche, na contemporaneidade, principalmente no século XIX, foi um dos filósofos, né, ou filólogo, que se debruçou sobre o pensamento grego, principalmente o pensamento de Homero, de Hesíodo, e, sobretudo, as filosofias dos pré-socráticos e de Platão. Então, é significativo esse recorte filosófico que eu estou fazendo um recorte filosófico para apresentar como o Nietzsche compreende, então, o conceito de filosofia e de vida. Então, esse é o primeiro tópico desse curso. O segundo tópico diz respeito justamente a uma interpretação dos textos de Nietzsche, fragmentos, eu peguei microfragmentos do pensamento de Nietzsche, para a gente interpretar, para a gente fazer um exercício filosófico de interpretação, tentando dar uma possibilidade, abrindo caminho de um modelo de interpretação de texto filosófico, para que a gente não fique à mercê somente dos interpretadores, dos filósofos, mas que a gente também desenvolva um processo de interpretação filosófico com mais autonomia, tentando identificar os argumentos do pensamento do autor e como que ele organiza e estrutura o seu pensamento. Então, a ideia é um pouco essa, quando eu introduzi essa terceira unidade, que é interpretando o texto. E aí nós vamos interpretar especificamente 3 fragmentos que diz respeito ao pensamento de Nietzsche, né? São micros fragmentos. Na terceira unidade, eu já disse 2, na terceira unidade, eu vou trabalhar um pouco a ideia que no âmbito grego, no pensamento grego, não havia somente um pensamento, 2 modelos de filosofia, ou seja, os modelos de filosofia que o Nietzsche critica, né? Que é o modelo platônico socrático, em oposição a um pensamento dos pré-socráticos, ou seja, o Nietzsche diria que os pensamentos do pré-socrático seriam um pensamento concreto, real, da realidade da existência, portanto, da vida, e, em detrimento disso, vai surgir um pensamento metafísico, que é o pensamento socrático e platônico. O Nietzsche faz essa distinção. E aí eu vou apontar mais ainda. Eu vou dizer, né, e aí vou utilizar também um outro recorte, trazendo um pouco das filosofias céticas. O ceticismo, a filosofia cética, no pensamento grego, no âmbito da cultura grega, foi uma reação ao pensamento metafísico. Além dessa perspectiva crítica de Nietzsche, né, a filosofia metafísica de Sócrates e de Platão, há também na própria cultura grega o pensamento cético, que é uma reação também a essa metafísica, a esse pensamento metafísico platônico. Os céticos, por exemplo, vão ser favoráveis a dizer o seguinte: não é necessário que eu recorra a esses conhecimentos metafísicos para fundamentar a minha própria existência. Os céticos são favoráveis à experiência, ou seja, a experiência do cotidiano é que deve pautar a minha própria existência, senão eu fico cindindo o mundo em 2 realidades. E o cético fala, não, a realidade real é a realidade da minha experiência que eu estou vivendo no meu mundo. Então, nesse sentido, o cético faz uma crítica a essas construções de um mundo possível, mas é um mundo lógico, metafísico, mental, que, por exemplo, a filosofia de Sócrates e de Platão construíram a partir de um modelo metafísico. Então, nesse sentido,
além dessa filosofia de Nietzsche, né, que já aponta uma crítica a esse modelo metafísico, eu vou trazer também a visão dos céticos sobre essa ideia de filosofia e vida. Os céticos reafirmam a vida, reafirma o cotidiano, reafirma a existência concreta real, em detrimento de um pensamento metafísico socrático e platônico. No entanto, esse reafirmar a própria existência e reafirmar a própria experiência não garante, não dá para os céticos, por exemplo, a ideia de estar simplesmente aderindo à experiência. Ao contrário, os céticos vão dizer: é necessário estabelecer uma autocrítica sobre as crenças, sobre as filosofias, sobre as ciências, sobre tudo aquilo que vem formando o meu modo de ser e de pensar. Então, as filosofias céticas vão ser uma reação a esse modelo, ou seja, não é possível pensar, por exemplo, de modo somente metafísico. A filosofia cética, como reação a esse pensamento socrático e platônico, ela não significa simplesmente se opor a uma filosofia e aceitar um empirismo. Pelo contrário, os céticos eles desenvolvem uma autocrítica sobre a própria existência, sobre as crenças, sobre o modo de pensar, e, portanto, é fundamental esse pensamento, né, para a gente entender como que a gente pode examinar a nossa própria existência a partir desses referenciais concretos da vida concreta do cotidiano. Então, não é porque eu estou na vida concreta do cotidiano que não há um pensamento crítico. O cético aponta essa possibilidade. Além do pensamento cético, vou trazer na contemporaneidade rápida introdução sobre esses dois autores, existencialistas e fenomenólogos, como, por exemplo, o Sartre e o Merleau-Ponty, que são pensadores franceses, como eu disse para vocês. As minhas influências têm esse pensamento francês, e aí é bom que vocês também fiquem atentos a esse modelo que eu tenho essas influências, ou seja, para que não sejam tão influenciados assim por esses autores que me influenciaram, né, para que vocês desenvolvam a autonomia de vocês. E nesse sentido, eu quero dizer que o pensamento de Sartre e o pensamento de Merleau-Ponty traz, de uma certa forma, essa relação entre filosofia e vida, filosofia e existência. Isso vai ser só uma rápida apresentação desses autores para que a gente possa realmente, depois, num outro momento, ter um curso específico sobre o Sartre, que até eu estou organizando um curso específico sobre o Sartre, para esse modo desse filósofo existencialista ter pensado a vida e ter pensado a subjetividade e a constituição do sujeito. Por hora, ficamos por aqui com essa apresentação e espero vocês na próxima unidade. Muito obrigado. Até mais.